Amém, meus irmãos? Amém. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te junto a este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia é este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te que me diz isto, ó profeta, e de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito se crês todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Essa igreja está reunida desde quarta-feira nesse congresso de evangelismo e missões. Senhor, é notório a urgência do envolvimento da tua igreja de uma forma mais plena e profunda na evangelização e missões. E nessa noite, Senhor, nós estamos reunidos e pedimos: fala, Senhor, conosco, porque ninguém fala como o Senhor fala. Desperta, Senhor, desperta a tua igreja nessa noite, que a palavra seja profunda e penetre até a alma, até o coração, e o nosso envolvimento a partir de hoje seja mais profundo e sincero. Pai, o Senhor está voltando, e há uma missão sobre os nossos ombros, e precisamos, Senhor, nos levantarmos urgentemente, porque almas estão a caminho da perdição eterna, e sobre nós a responsabilidade, a missão de resgatá-los. Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, em que o teu Espírito Santo ache guarida os nossos corações e a tua palavra nos mova neste lugar. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. O texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido da igreja, mas dá para nós aprendermos, extrairmos algumas lições necessárias desse texto a respeito de missões da evangelização. Querida igreja, o tema escolhido está ali, uma ordenança de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Há uma ordem do Senhor, e ali não há classificação ministerial a respeito dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é da igreja, nossa. E a cada minuto que passa, o meu tempo para a execução dessa missão está diminuindo.
de ontem para cá, ou melhor, do dia que começou esse congresso de missões, quarta-feira, já se diminuiu 3 dias no prazo meu e seu para executar a obra de missões e evangelismo. E nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós, porque essa responsabilidade é intransferível. E nós queremos sempre nos aliviar os nossos ombros, jogando essa responsabilidade para outros missionários, obreiros, mas essa missão é da Igreja de Cristo. E nós estamos totalmente habilitados para esta missão. Tudo que Deus nos ordena, debaixo dessa ordem, quando nós obedecemos e executar, o Senhor vai dar capacidade, meio, vai nos dar graça, mas precisamos nos levantar para isso. E eu quero dizer nesta noite que nós precisamos parar um pouquinho e atentarmos os nossos ouvidos e que o Espírito Santo venha nos tornar sensíveis os nossos ouvidos para nós escutar o gemido das almas que estão indo para o inferno. Enquanto nós estamos reunidos aqui, há centenas e milhares de pessoas morrendo sem Cristo. E nós precisamos urgentemente. A igreja só está ainda na terra. Não é só para nós reunirmos aqui, sermos batizados com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito. Não. A igreja ainda está na terra porque é uma obra a ser concluída e feita. E nós precisamos urgentemente. E o texto em que nós acabamos de ler traz algumas lições que eu quero compartilhar com a igreja. O Espírito de Deus dirige os passos de Felipe para o deserto. Por quê? Porque lá estava viajando um eunuco da Etiópia que precisava de esclarecimento espiritual. Se pararmos para compreendermos a palavra eunuco, vemos que o cristianismo ali já começa a romper barreira. E é maravilhoso quando nós observamos o que o Evangelho fez ao decorrer da história da humanidade. Como a palavra de Deus rompeu barreiras, como a palavra de Deus uniu povos, como a palavra de Deus fez uma coisa extraordinária. E aqui nós vemos o Evangelho, o cristianismo rompendo barreira, porque um estrangeiro não podia se converter-se ao judaísmo, mas um etíope que era eunuco não podia participar plenamente da adoração no templo, como está lá em Deuteronômio, capítulo 23. Ele era impedido de tal, apesar de ter viajado para Jerusalém para a adoração, era considerado um prosélito, mas no Antigo Testamento predisse, já havia sido profetizado que haveria estrangeiros e os eunucos não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus, como profetizou o profeta Isaías no capítulo de número 56. E nós vemos Felipe que estava, ou melhor, leva a palavra de Deus para esse eunuco, e eu quero destacar algumas coisas aqui necessárias. Vemos aqui o pastor anunciar do missionário em Guiné-Bissau e tantos outros missionários que estão, que povos precisam ser alcançados, barreiras precisam ser rompidas. E como isso é possível, pastor? Na instrumentalidade do Evangelho. Mas esse Evangelho precisa ser levado, precisa ser conduzido, e isso só é possível se alguém ouvir a palavra de Deus, como ouviu o profeta Isaías lá no capítulo de número 6. Quando morre o rei, ele vai para o templo. Do capítulo 1 ao capítulo 6, o profeta estava envolvido com os problemas ao seu arredor. O profeta está preocupado com o pecado alheio, apontando o dedo para todos os lados. Mas quando morre o rei, ele vai para o templo. Diz o texto que quando ele chega lá, e quando na morte do rei, ele olha não mais para quem está ao seu redor, ele já não olha para o povo mais. O texto diz que ele olha para dentro dele, e quando ele olha para dentro dele, o texto vai dizer bem claramente que ele dá um grito, e ele se assusta com o que ele vê dentro dele e diz: ai de mim que vou perecendo. Quando ele chega à concepção de quem ele era e ao arrependimento, a Bíblia diz que Deus abre os céus
E Isaías vê Deus assentado no trono, e esta visão assusta, porque ele vê o caos na terra, e ele vê um Deus assentado. Ele vê problema na terra, mas ele vê um Deus assentado. Que é isso, pastor? É que Deus, ele está em pleno e total controle de todas as coisas. Mas havia necessidade do fazer, havia necessidade do executar. E aí Isaías ouve, depois dessa experiência extraordinária, ele ouve uma voz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? É interessante que há uma voz ouvida pelo profeta, e há um chamado, mas um chamado voluntário, porque na obra do Senhor ele só envia voluntário. Na obra do Senhor só faz quem deseja e quem se coloca dizendo: eis-me aqui. Tem pessoas que vivem reclamando e dizendo: pastor, como eu gostaria de ter experiência, pastor, como eu gostaria de fazer. A minha pergunta vai para você: quantas das vezes você levantou a tua mão e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Oh, aleluia! Aí o profeta ouve e diz: eis-me aqui. Agora a obra do Senhor nós precisamos ter consciência de algumas verdades, e eu quero partilhar com vocês. Em primeiro lugar, como a obra do Senhor é feita, é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. Eu vou repetir: uma vida vale todo o investimento do mundo. A gente precisa entender esta verdade. Por quê, pastor? Porque Samaria estava vivendo um real avivamento extraordinário. Samaria estava sendo abalado pelo grande avivamento. E eu aprendo aqui uma verdade que a gente precisa entender. E ter um entendimento que quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João para subir e orar no monte, e diz o texto que Jesus está orando, e esses 3 discípulos convidados para Jesus, enquanto Jesus estava orando, eles estavam dormindo. E quando começa a acontecer coisas extraordinárias no monte, eles acordam. E quando eles acordam, eles veem a glória de Deus, eles veem coisas extraordinárias, eles veem ali Elias e Moisés. Irmãos, para mim a maior reunião que já teve na face da terra foi naquele monte. Por quê, pastor? Porque Elias representava os profetas, Moisés representava a lei, e Jesus o cumprimento dos profetas e da lei. Eles se encantam com aquilo, eles veem aquela coisa extraordinária, eles ficam tão encantados que eles correm até Jesus e dizem: façamos aqui uma tenda para ti, para Elias e para Moisés. E no meio de tudo aquilo houve uma nuvem que encobre, e uma voz de Deus que falava no meio daquela nuvem e dizia: ouvi e atentai pelo que ele diz. Eles ficam encantados e eles querem montar uma tenda e eles querem morar ali. Eles querem morar ali. E a gente, quem sabe a gente faria a mesma coisa. A igreja do Senhor, quem sabe, hoje está fazendo a mesma leitura que esses 3 discípulos fizeram. Porque o monte, aquele monte, foi lugar de coisa sobrenatural, voz do céu, relâmpago, glória manifestada. Ei, ouça-me bem aqui isto. Ouça-me bem isto. A gente hoje em dia, a gente também só está querendo ficar no monte. Porque no monte é lugar de coisas extraordinárias, sobrenatural, derramamento, glória, poder. Samaria também era um lugar de avivamento. Quem não quer ficar no lugar onde está acontecendo avivamento? Quem não quer ficar dentro da igreja onde a gente recebe palavra, recebe graça, recebe poder, recebe... Mas a gente está fazendo uma leitura equivocada, na mesma leitura que esses 3 discípulos fizeram. Por quê, pastor? Eles queriam morar no monte.
Eles queriam ficar lá. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, Senhor. Sabe por que eles queriam ficar lá? Porque no monte havia poder, manifestação, voz de Deus, glória. Eles queriam ficar lá. Sabe por que eles queriam ficar lá? Porque lá embaixo, no deserto, havia alma gemendo, pessoas endemoniadas, pessoas angustiadas, sem esperança, sofrendo. Eles não estavam entendendo nada. A igreja hoje precisa entender que uma alma vale mais do que o mundo. É importante nós estar no monte, que é a igreja, onde nós somos recebemos glória, poder, Deus fala conosco. Mas escuta uma coisa, esse poder só é derramado para nós com finalidades. Eles não estavam entendendo nada, que toda aquela experiência era para eles descer no vale. É para eles descer lá embaixo, porque lá embaixo precisava a gente ser liberta, precisava a pessoa ser salva, precisava ser pessoas resgatadas, curadas. A igreja, em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você precisa entender que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito, mas a unção vem com um objetivo na nossa vida. A unção vem para libertar os cativos, para sarar os doentes, para direcionar os perdidos. A igreja, nesta última hora, nós precisamos enxergar a alma que vale mais do que o mundo todo. Nós precisamos entender essa verdade, porque a palavra é a verdade. Felipe teve que sair de Samaria, teve que sair do derramamento, do grande avivamento. Para quê, pastor? Para ir para um deserto por causa de uma vida. Eu vejo Jesus nos dando o exemplo disso. Jesus pegou o alto mar e foi para uma cidade chamada Gadara. E lá estava um homem que diz a Bíblia que a sociedade não deu conta de conter esse homem. Tentaram lhe prender, tentaram lhe amarrar, eles rompiam. E diz o texto que ele vivia sobre o sepulcro, comendo o resto de mortos. A sociedade perdeu a condição de dar uma solução para esse problema. Agora Jesus entra para a cidade de Gadara. Jesus atravessa o mar revolto. Jesus faz uma viagem longa. Por quando? Por causa de uma cidade? Não, por causa de um homem. De um homem. E diz o texto que ele chega na cidade. Está aquele homem possesso de legiões diabólicas, malignas. E diz o texto que Jesus, ele vai aos pés de Jesus, Jesus o liberta. Aquela possessão de demônio, aquela legião de demônio, pede para ele entrar numa manada de porcos, e Jesus autoriza. Aquela manada de porcos vai espiar dele, morre todo. Sabe o que aconteceu? Toda aquela sociedade enxutou Jesus daquele lugar, porque para aquela cidade valia mais os porcos do que o homem. Nós estamos vivendo um tempo que coisas valem mais do que pessoas. E a igreja precisa ir na contramão e saber que uma alma vale mais do que um mundo. Felipe sai da cidade do avivamento e vai por causa de uma vida. Quando o homem se interessa por Deus, logo descobre que Deus se interessa por ele. Porque o eunuco estava lendo as Escrituras, Deus enviou um intérprete da Escritura. E coisa extraordinária, Deus tira Felipe da multidão para evangelizar uma vida somente. Uma vida somente. Aquele etíope foi um missionário em sua pátria, o primeiro africano a ser salvo e ser enviado como embaixador de Cristo. Igreja, devemos ter disposição para pregar para uma multidão, mas também devemos ter entusiasmo para pregar para uma vida só. Devemos ter disposição de pregar os grandes congressos, mas devemos ter disposição de sentar perto de alguém e passar 1 hora, 2 horas, passar uma semana, um mês, anunciando Cristo, porque
carrego comigo algumas experiências, e dentre os grandes privilégios que o Senhor me deu de pregar em vários lugares, mas eu carrego comigo uma das experiências mais extraordinárias em um lugar que eu preguei. Um irmão me convidou e falou assim: pastor Isaías, nós fazemos culto na casa de uma irmã minha, será que o senhor podia ir pregar lá? É na casa, pastor. Eu falei: claro que eu posso. E chegamos lá e falou: pastor, nós estamos fazendo um esforço para levar várias pessoas não crentes. E chego naquela casa, tinha 16 pessoas. 16 pessoas. Entre as 16 pessoas, 8 não eram crentes. Metade. E aquele dia o Senhor resolveu nos agraciar com a sua presença de uma forma muito especial. E depois de eu terminar de ministrar, fiz o convite. 8 pessoas aceitaram a Cristo como Senhor nessa vida. Quando a gente tem disposição de fazer, o Senhor tem disposição em realizar. A gente precisa começar a olhar com um pouco mais de cuidado aos nossos redor. Porque muitas das vezes você não está entendendo. Às vezes eu não sei por que eu estou trabalhando naquela empresa. Até agora eu não estou entendendo porque eu moro naquela casa. Até agora eu não entendo por que estou estudando naquela escola. Nesta noite o Senhor manda você abrir os teus olhos espirituais. Porque aonde você está plantado, existe uma missão para você. Oh, lá, a segunda lição que eu aprendo: é preciso ir lá fora, onde os pecadores estão, para levá-los a Jesus. O texto é bem claro que Felipe, quando ouve a voz do Senhor, ele obedeceu prontamente. Prontamente. Queridos, é hora da igreja entender que nós precisamos sair das 4 paredes urgentemente. Eu costumo dizer que ser sal no saleiro é muito fácil, mas o sal no saleiro, ele não tem objetividade. O sal, ele só passa a ter serventia quando ele sai do saleiro, ele vai para o objetivo proposto. O sal, quando ele está lá dentro do saleiro, ele é simplesmente o sal. Mas ele só tem a sua serventia quando sai de lá, vai para o arroz, para a salada, ele vai para um objetivo proposto. A igreja precisa entender esta verdade. Enquanto o mundo está investindo em todo tipo de doutrina diabólica maligna, de perversão, de tentar perverter os valores morais, valores cristãos, muito de nós como igreja estamos de braços cruzados e aceitando tudo isso passivamente. Pastor, mas eu não ouvi nada. Ei, nessa noite o Espírito Santo vai ungir os teus ouvidos. E tem pessoas que vão sair desse congresso de missões. Vai procurar o pastor, fala: pastor, eu estou sentindo, ouvindo vozes da parte de Deus, eu estou sentindo compulsivamente um desejo de fazer algo para o reino de Deus. Vou dizer uma vez mais, é uma missão para todos, jovens que estão me ouvindo aqui, adolescentes que estão me ouvindo aqui, irmãos e irmãs, essa missão de pregar o evangelho é para você. Cantamos o hino da harpa, nosso tendo as mãos vazias, com Jesus me apresentado. Você já imaginou essa cena? Que desculpa você vai dar? Mas quando a gente ouve, eu sempre costumo dizer, as pessoas falam assim: mas eu queria ter tanta experiência. Eu fico tão maravilhado quando alguém pega o microfone e começa a contar experiências com Deus. Eu sempre costumo dizer: sabe na onde fica a experiência? No caminho chamado obediência. Eu vou repetir, vai ser repetir para você. Você quer ter experiência? Comece a andar no caminho da obediência. É lá que o Senhor prepara para nós. É lá. Eu me lembro que
E o Senhor me chamou, estava com 27 anos, novo. E o pastor do nada, numa reunião de obreiro, diz: eu tenho uma subcongregação, era para ir obreiro tal, você vai? Recém-consagrado ao presbitério. Meu menino que vai fazer 21 anos, 2 meses de vida. Eu olhei para ele e falei: pastor, mas se o senhor quiser que eu vá, eu vou. Eu falei: então dá certo. Vai falar com a esposa? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, pastor. Lá a gente se conversa, fica tranquilo. Sem experiência nenhuma. Cheguei em casa, comecei a coçar a cabeça. Falei: Senhor, será que eu não pensei muito? Cheguei e conversei com a minha esposa. Ela falou: se você falou que vamos, então vamos. Cheguei numa subcongregação lá em Curitiba, chamada Vila Calixto. O auge da congregação, 12 membros. Quando chegamos lá, aos primeiros cultos, eu falei: irmãos, eu vim aqui para adorar o Senhor com vocês, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer 30 dias de oração. Fizemos 30 dias de oração. Chegava, abria o culto, cantava o hino da harpa, todo mundo dobrava o joelho e orava. Isso, pessoas vinham para a igreja e ficavam possessas de demônios, ia estender as mãos, orar por eles. O demônio falava na boca deles: o que você veio fazer aqui? Aqui é meu, me pertence. Você está equivocado. Jesus já chegou aqui. Com 30 dias, terminamos a campanha de oração. Eu falei: irmãos, eu tanto acredito que Deus é comigo e me trouxe nesse lugar, eu só vou começar o culto, vou largar o microfone. Eu sei que tem pessoas que vão contar testemunho daquilo que Deus fez em 30 dias. Quando eu fiz isso, uma irmã pegou o microfone e disse: eu não pertenço a essa denominação, mas eu vim na posse do Senhor aqui. E no dia que o Senhor falou: vamos fazer oração, campanha de oração, que Deus vai fazer milagre, e eu comecei e fiz os 30 dias. Pois bem, faz 3 dias que eu fui ao médico. Eu tinha que fazer uma cirurgia nos meus rins. E aí eu voltei, fez todos os pré-operatórios, o médico fez todos os exames e falou assim: dona Maria, a senhora está de brincadeira comigo? Eu falei: por que, doutor? Na onde que a senhora fez a cirurgia? Eu falei: como assim? Aonde a senhora fez a cirurgia? Mas por que da pergunta? Tem uma cicatriz. Alguém mexeu aqui, alguém fez. Ela começou a orar e chorar naquele momento na frente do médico. Ele diz: doutor, eu entendi que Jesus chegou antes, Jesus fez. O lavarachando, o calaio, o carinho séria. Às vezes nós descia por causa de uma vida. Com a minha esposa, quando às vezes ela chorava, e daqui a pouco essa pessoa derramava lágrimas dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu falei: vale a pena a gente sair da onde a gente está, porque o Senhor está querendo nos levar até onde os pecadores estão. Tem muitas pessoas que não vão entrar dentro da igreja. É você que é a igreja que vai ter que ir até eles. Felipe atentou para a voz e prontamente se aproxima, se aproxima do carro. Isso significa uma ação fora da igreja. Fora da igreja. Porque tem muita gente que tem disposição de pregar nos altares, mas tem dificuldade de pregar fora do altar. Tem muita gente que briga por causa de uma posição dentro da igreja, mas não tem a capacidade de acompanhar a equipe de evangelismo para entregar folheto nas ruas e convidar pessoas a vir para a igreja. E nessa noite eu aprendo com o Felipe que vale a pena a gente obedecer e fazer a obra fora da igreja. Precisamos usar tudo que está ao nosso alcance para levar o evangelho. Tudo! Se a tecnologia tiver à nossa disposição, use! Tudo que tiver, vamos fazer uso, porque Jesus está voltando, igreja. Terceiro lugar, é preciso explicar as Escrituras para levar as pessoas a Cristo. Amados, nós vivemos, infelizmente, dentro da igreja,
Por mais que nós acreditamos que esta palavra é vida, essa palavra alimenta, essa palavra direciona, essa palavra alegra, nós vivemos um absurdo dentro da igreja, que é a falta de interesse pela própria palavra. Nós precisamos urgentemente, quanto menos a gente se envolver e conhecer a palavra, menos a gente vai se envolver com Deus da palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra em si, eu estive pregando em Novo Hamburgo, Porto Alegre, e nós estávamos tomando uma roda de chimarrão. Minha irmã chegou e falou assim: pastor, sabe como eu aceitei Jesus? Eu falei: não, mano. Pois bem, eu ganhei uma Bíblia de presente. E um dia estava em cima da minha estante, e eu coloquei no meu coração, falei: vou ler essa Bíblia aí. Pastor, eu li de Gênesis e Apocalipse. O dia que eu terminei de ler o último capítulo de Apocalipse, eu dobrei o joelho dentro da minha casa e disse: Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. É preciso conhecer a palavra. É preciso amar esta palavra. Por que Jesus mandou? Porque o Espírito Santo mandou Felipe. Porque ele viu em Felipe a capacidade de ensinar a palavra àquele homem que tinha sede de ouvir a palavra. Tem muitas pessoas que têm desejo: eu quero ser um obreiro, eu quero ser um missionário. Eu quero dizer que a ferramenta de um obreiro, de um missionário, é a Bíblia, é a palavra. Se você não se desejar, uma vez um jovem pegou e falou assim: fui pregar num outro estado. Ele falou: pastor, eu gostei muito de ver o senhor pregar. Eu até me identifiquei, pastor, porque Deus fala muito comigo, que tem o ministério da palavra comigo, e eu sei, pastor, e o jeito do senhor pregar, eu me identifiquei muito, pastor. Eu falei: meu filho, você acredita que Deus falou com você? Sim. Você acredita que você tem um ministério? Sim. Eu falei: agora você vai me provar. Como assim, pastor? Você é aluno da escola dominical? Ele se coçou tudo. Você faz algum curso teológico? Se coçou tudo. Eu falei: você não acredita que Deus falou com você? Claro que eu acredito. Eu falei: não, meu filho, se você acreditasse, você já estava comendo a Bíblia, você estava sendo aluno assíduo da escola dominical, você estava fazendo curso teológico. Porque ninguém prega sem conhecer, porque a ferramenta de um pregador, de um missionário, é a palavra. Hoje estamos vendo muitos pregadores substituindo a exposição da Escritura por tantas outras coisas. Vemos muitos pregadores falando mais de si do que da palavra. Nós vemos muitas pessoas hoje ocupando situações e púlpito de nossas igrejas, em que pouco se está se explicando da palavra. Com isso, nós vemos um grande prejuízo acontecendo. Em vez de nós anunciarmos o Cristo crucificado, estão usando um monte de falácia por aí. Mas a Bíblia é bem clara, que Felipe explica as Escrituras. Não rito cultural, não uma religiosidade. Ele explica a palavra. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que convence. Alguém pensa: pastor, irmão, você sabia que milagre não converte ninguém? Grande parte das pessoas que recebem milagre, recebem e nunca mais volta. Eu tenho experiência na minha família. Minha tia, Jesus curou ela, perdeu o movimento da cintura para baixo, oramos por ela, Jesus curou, ela voltou a andar. Pergunte para mim, você vai falar assim: essa mulher deve ser dirigente do círculo de oração, não está fora da igreja, não é crente até o dia de hoje. Mas quando recebe-se a palavra, e mais do que nunca, meus irmãos, escute isso, nós nunca vimos um Brasil, vamos falar do nosso contexto, com tanta
tanta má notícia, é uma atrás da outra, é crise para lá, é problema para cá, irmão, a cada dia uma notícia pior do que a outra. E quando a gente está estafado de má notícia, o que a gente mais deseja? É ouvir uma boa? Uma boa? E o que é a palavra? Boas novas. Você tem ideia que a gente tem a capacidade de alegrar a vida de alguém que está estafado com tanta má notícia, e a gente com a boas novas escondida dentro de nós, e não temos coragem de abrir a boca e dizer: Jesus te ama. Não temos coragem de se envolver com missões, não temos coragem de se envolver com evangelismo. Nós precisamos mudar esse quadro. Tem muitos eunucos por aí. Tem muitos eunucos por aí. Eles querendo uma explicação para tudo que está acontecendo com a vida deles. Estão querendo uma resposta para o que está acontecendo. E eu e você, meus irmãos, Igreja de Cristo, estamos em posse das boas novas. Boca fechada, egoísta. Viemos para dentro do templo e as nossas orações é: Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, derrama a tua glória sobre mim. Senhor, abre as portas para mim. Senhor, abençoa a minha família. Pode ver que as nossas orações, o envolvimento principal sempre é o eu. Deixa eu te dar uma receita aqui nessa noite. Se ocupe com o reino. Se ocupe com as almas, que você vai ver que é o automático. Deus vai começar a te surpreender. Você vai ver que começar surpresa na tua vida, na tua família. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, se levantarmos urgentemente. Urgente. É preciso explicar as Escrituras. É preciso falar da Bíblia. É preciso urgentemente. Em quarto lugar, é preciso receber as pessoas que creem. É preciso atrair as pessoas para perto de você. Nós não podemos de forma alguma abrir mão, de forma alguma, da responsabilidade, mas nós não podemos deixar de entender que não é eu que faço. Eu só sou um instrumento que Deus está querendo dizer: ei, só se coloca à disposição, o resto eu vou fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Felipe. O Espírito Santo está querendo conduzir nós. É o Espírito Santo que está querendo me levar. É o Espírito Santo que está querendo te levar. É preciso estar sempre aberto à nova direção do Espírito Santo. É preciso estarmos abertos à direção do Espírito. Quantas vezes nós estamos endurecendo o nosso coração, não atentando para o direcionamento aonde o Espírito Santo está querendo nos levar. Um amigo meu, o pastor queria mandar ele para o campo missionário, e ele pegou e o pastor falou com ele. Ele na hora, ele falou assim: poxa vida, lá é difícil demais, é ruim demais, eu vou para aquele lugar. Ele falou: pastor, dá um tempo. Mas no coração dele, se dá um tempo, ele ia esperar uns 3, 4 dias, que o pastor cobrasse ele de novo, ele ia falar: pastor, não vou. Aí ele está no culto, na direção da congregação, e pastoreava uma igreja. E aí aquele hino da harpa: se Cristo comigo vai? Como é que é? Se Cristo comigo vai? Eu irei. Tem certeza? E ele canta: se Cristo comigo vai. Aí ele responde: quando ele falou isso, ele ouviu uma voz que falou bem no ouvido dele assim: mentiroso. Ele olhou do lado e disse: não é possível, que o obreiro chamou ele de mentiroso. E ele percebeu que não foi nenhum movimento de obreiro. Aí ele entendeu que era a voz do Espírito Santo. Ele saiu para fora da igreja, atrás, a igreja estava fazendo uma reforma, tinha um monte de areia. Ele caiu de joelho e meteu a testa naquela areia e começou a chorar. E ele disse: Senhor,
Se Cristo comigo vai, eu irei. Nem sempre o Espírito Santo vai mandar onde eu quero ir. Ouça-me bem. Nós queremos ser seletivos. Mas ouça-me bem, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o seu coração. Deus está querendo mandar você no endereço, não que você queira, mas que Ele quer fazer a obra em alguém. A tradição diz que Eunuco voltou à sua terra. Olha que coisa extraordinária. Felipe se dispôs, foi, anunciou, explicou o Evangelho. Esse homem se converteu a Cristo, ele desceu as águas batismais, ele volta. E isso que é extraordinário. Sabe o que esse homem fez? Ele evangelizou a Etiópia. Aquele homem que no deserto estava com desejo de compreender. Alguém veio e explicou, ele aceitou Jesus, desceu as águas batismais e se tornou um grande evangelista e evangelizou o seu país. Quanto a Felipe, foi dirigido pelo Espírito Santo. Para onde? Para novos horizontes, novos lugares. Felipe podia pensar, agora serei o evangelista do deserto, da estrada. Ele não ingressou no método, mas se abriu para a nova agenda que o Espírito Santo tinha para ele. A gente precisa entender esta verdade. Nós vemos, depois de tantos anos, Felipe encontrado em Cesareia, servindo a Deus como evangelista, pregando o Evangelho. Nós precisamos ter disposição. O Senhor quer nos dar essas experiências. Lembra de Pedro? Quando passou uma noite toda pescando, uma noite de frustração, quando está lavando as redes, Jesus sobe ao barco deles e começa a pregar o Evangelho, anuncia o Evangelho, depois despede a multidão, convida o Pedro e os seus amigos para entrar no barco novamente e ir para o mar alto. O Pedro, como é todos nós, isso é evidente, que todas as vezes que Jesus nos faz um convite, a primeira coisa é nós dar o nosso parecer. Ele diz, entrar no barco para quê? Já pesquei a noite toda, não peguei nada. Aí ele também já dá o currículo dele de experiência de pescador. Ele dá todas as suas desculpas a Cristo, mas uma coisa extraordinária em Pedro que precisa ter em nós. A nossa humanidade sempre vai nos levar a dar desculpas. Sempre. Que nós somos limitados, que não temos recursos, que não sei isso, não sei aquilo. Irmão, Deus entende isso, sabe tudo isso. Mas uma coisa que tinha em Pedro que não pode faltar em nós é fé. Ele diz, Senhor, eu tenho isso, eu passamos a noite a pescar e tal. Mas segundo a tua palavra, aleluia, te apresentei todas as minhas desculpas, mas segundo a tua palavra. O que não pode faltar na vida do crente, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. O resultado, todos nós sabemos. O texto diz que quando ele vai puxar a rede, era tanto peixe que ele ficou com medo que as redes se rompessem, teve que chamar outros barquinhos. E a coisa tão extraordinária que eu acho, amigos, obreiros, igreja de Cristo aqui. Ei, obra de Deus, para você ouvir e atentar a chamada de Deus, não deve ser dentro dessa visão. O dia que fechar todas as portas para mim, aí eu vou fazer. Irmão, está tudo errado. Tudo errado. A chamada, quando eu tenho chamada, é mesmo que eu tenha todas as portas abertas para mim,
a porta da chamada bate mais forte no meu peito. Tem muita gente que faliu em todos os aspectos, diz: o que me sobrou foi ir para a missão. O que me sobrou é me envolver com a obra. Não, eu aprendo nesse episódio. Irmão, Jesus não chamou Pedro depois de uma noite de frustração de pesca, quando a sua peixaria estava falida. Não, Jesus chamou Pedro depois que ele estava no auge, porque a Bíblia diz que ele nunca tinha visto uma pescaria com tanto sucesso. Quem sabe depois que ele pescou, ele diz: agora pago minha dívida, vou aumentar minha peixaria, ninguém me segura, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí Jesus diz: rapaz, paga a rede. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu acredito em chamada de homens e mulheres que dizem: eu vou abrir mão disso. Eu até tenho isso, mas o que bate forte no meu peito é a voz do Espírito Santo. É quando a gente olha para o trabalho de missão que está sendo feito: eu não vou dar dinheiro que está sobrando, esse mês sobrou tanto, então eu vou investir em missão. Não, quem tem a chama missionária diz: este dinheiro não é que está me sobrando, mas a chama de missões e por alma bate tão forte que eu vou investir esse dinheiro em missões para ganhar almas para o reino de Deus. Esse negócio de que dá o que está sobrando, dá tempo que está sobrando, quando todas as portas estão fechadas, você está fora, Felipe não saiu do lugar que estava no marasmo, não tinha o que fazer, então eu vou para o deserto. Não, o negócio, o fogo estava pegando lá, meu irmão, e estava bom demais, o auge de Samaria estava acontecendo, mas o Espírito falou assim: sai do meio do fogo e vai para o deserto. Sai do meio do auge e vai para o deserto. Pedro estava numa noite frustrada de pescaria. Agora vai, puxa tanto peixe que teve que chamar barquinho. E aí Jesus falou assim: daí, o que você achou da pescaria? A Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus. Ele falou assim: eu retiro de mim, eu vou morrer. Aí Jesus falou assim: rapaz, gostou da pescaria? Uma coisa extraordinária. Então abandona a rede agora. Não seria mais fácil pedir para ele abandonar quando foi uma noite de pescaria frustrada? Quem sabe na hora ele ia chutar para assim: já não consigo pegar mais nada dessa rede, não presta para nada mesmo. Mas depois que pegou tanto peixe, o Senhor está chamando nós no meio do nosso sucesso. O Senhor está nos chamando nós quando as coisas estão tudo bem. O Senhor está nos chamando para fazer alguma coisa enquanto é tempo. Se os acontecimentos não estão chamando a tua atenção, eu vim dizer nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo: os apontamentos apocalípticos, os apontamentos da escatologia bíblica estão acontecendo. São tantos acontecimentos. Volto a dizer, meu irmão, eu não sei quantos dias e meses de ano de vida que eu tenho, mas desde que eu cheguei aqui na igreja, cheguei aqui 7h30, já são 9h10, eu já estou o meu tempo cada vez mais diminuído para me fazer aquilo que o Senhor me apontou. Então eu convoco a igreja que está me ouvindo aqui nessa noite: se levantemos enquanto é tempo. Pastor, eu preciso ganhar isso. Você precisa ganhar alma para Cristo. Agora é lógico. Que a igreja precisa ter consciência, a igreja precisa ter conhecimento, mas a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele é uma bomba onde ele estiver, meu irmão. No movimento do Pentecoste, quando Pedro prega, mais de 3.000 almas se convertem. Começou uma perseguição mais ferrenha para o povo, e lá a escatologia chama aquele movimento de diáspora. Que foi, o que é isso, pastor? Se espalharam aqueles crentes que foram cheios do Espírito Santo, cada um corria para um lado, cada um foi para uma região. Quem olhou aquele movimento, aquela dispersão, disse: acabamos com eles. Acabamos. Desagrupamos eles, se espalharam eles.
Irmão, mas crente cheio do Espírito Santo sempre vai ser um problema para o inferno. Porque aonde chegava uma família cheia do Espírito Santo, inaugurava uma congregação. Muitas cartas que Paulo escreve, ele não fundou a igreja, ele só chegou, foi pastorar a igreja, já estava levantada, porque chegou ali uma família de crente, pregou o evangelho e se levantava uma igreja. Chegava mais uma família do outro lado e se levantava mais uma igreja. Eu quero dizer uma coisa, é lógico que nós precisamos buscar a unção, o poder do Espírito Santo, porque aonde eu e você tivesse chegado cheio do Espírito Santo, irmão, vai haver conversão, vai haver cura, a obra do Senhor será feita. E eu quero profetizar na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. A Araucária será tomada pelo derramamento do Espírito Santo. Um avivamento vai abarrer a Araucária, e aonde tiver um membro da igreja de Araucária, vai haver conversão de alma, vai haver o derramado do Espírito em forma de cura, salvação. Só quem acredita, levanta a sua mão, fecha os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você abra a tua boca agora. Entenda que você é um Felipe de Deus. Eu quero que você abra os teus ouvidos espirituais, que a partir de hoje você vai começar a ouvir direcionamento. Você vai dizer: eu nem sei por que eu vim aqui, eu nem sei por que estou indo na casa de fulano de tal. E você vai ouvir essa mensagem. Você é o Felipe que Deus está mandando sobre alguém que está sedento. Você vai começar a ser um missionário nesta cidade. Você vai começar a ser um missionário no teu bairro, dentro da tua casa, porque Deus tem urgência, 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 urgência. Se coloca em pé em nome de Jesus.